Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, o item que estamos estudando, Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Ações. Questões de hoje, 463, 64, 65A e 65B. Tá bom? Vamos lá. Algumas vezes se diz que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é verdade? A gente está falando de pensamento, né? Pensamento quando ele é sugerido, quando é o nosso pensamento. Então a pergunta do Kardec é, algumas vezes, disse que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é verdade? Resposta. Pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. Entre aqueles que ouvem as boas inspirações, o primeiro impulso é sempre bom. Então veja bem, se eu tive um primeiro impulso bom, vão se aproximar de mim espíritos bons. Se eu tive o primeiro impulso ruim, se aproximarão de mim espíritos ruins. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Ah, o médium é um pouquinho diferente? O médium é um pouquinho diferente porque tem uma atração diferente dos espíritos, tá? Mas a grande maioria de nós, a regra geral é que a gente tem o primeiro impulso e, de acordo com a nossa natureza, mais elevado ou menos elevado, melhor ou melhor esse primeiro impulso, se aproximarão de nós espíritos daquela natureza do impulso que eu tive. É assim que funciona. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta. Estudai o assunto. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Tá. O que é o bem? Cabe a nós distinguirmos o que é relativamente o bem. Tá? Então vamos imaginar que, por um motivo qualquer, eu vou dar um exemplo bobo, e aí cada um de nós transforma no dia a dia naquilo que fere a gente. Tá? Então vamos lá. Eu estou no trânsito e aí alguém me fecha no trânsito, entra na minha frente, e aí eu reclamo de uma buzinada, ele liga o pisca-alerta. Eu fiquei com a vaidade ferida, fiquei com o orgulho ferido. Como assim ele fez aquilo? Ele me ofendeu. Se o meu impulso coitado, né? Ainda está nesse padrão de fazer esse tipo de provocação boba no trânsito, e pode se dar mal, né? Bom, vida que segue. Se esse é o meu primeiro impulso, os espíritos que vão se aproximar de mim na sequência vão falar, isso aí mesmo, deixa pra lá. Deixa pra lá. A gente não sabe quantas pessoas, a gente sabe quantas pessoas, na realidade, né? A gente sabe quantas pessoas morrem em discussão de trânsito por bobagem. A gente não sabe se o outro está armado, se não está, se ele está fazendo algum tipo de provocação porque está com uma vida miserável e quer arrumar uma confusão para, quem sabe, alguém dar um tiro na cabeça dele e acaba todo esse sofrimento pelo qual ele padece. Então é isso mesmo, deixa para lá. Vamos inverter agora. Eu sou uma pessoa vingativa, com a vaidade assim, extremamente sensível, relou nela, já vira o bicho, né? Então alguém me fecha nas mesmas condições, liga o pisca-alerta ainda para tirar um barato na minha cara. Eu falo, maledeto, você vai ver, eu vou jogar meu carro em cima do seu, tenho seguro mesmo, vou jogar em cima do seu, você vai ver. O meu primeiro impulso foi de vingança, de retribuir o mal com o mal. Aproximar-se-ão de mim, ou terão acesso a mim, espíritos dessa natureza, que vão me dar 1000 ideias do que fazer para não amassar meu carro, para induzi-lo ao erro, para fazer ele rodar na pista, enfim. Um monte de situações. E aí eu vou gostando daquilo, porque vai satisfazendo a minha vaidade, e eu vou pensando de novo aqueles pensamentos que eles sugeriram, e com certeza vou então receber esse tipo de instrução de como agir. Como diz na questão 459 que a gente estudou no dia de ontem, os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações. A esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem, porque eu permito isso, eu que ajo sempre.
Eu que vou estar com o volante na mão para fazer, nesse exemplo que eu estou dando, para fazer ou não aquilo. Certo? Pode acontecer também de eu ser um espírita de verdade, que luto contra as minhas más inclinações, e aí o sujeito me faz isso, fecha, liga o pisca-alerta e tal, e a minha vontade é de revidar imediatamente. Aí eu me lembro que eu sou espírita, que eu tenho que lutar contra as más inclinações, e eu então tiro aquilo da cabeça, luto contra aquele pensamento meu e todos aqueles que forem sugeridos de igual teor. Eu vou, da mesma forma, dar acesso aos espíritos inferiores me sugerirem pensamentos, mas eu vou combatê-los. Eu vou tirá-los da minha cabeça ou não vou dar bola para eles. Isso vai acontecer em todas as situações. Então, aquilo que eu faço comumente, que normalmente eu faço, que eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço porque não é certo fazer. Eu quero me modificar, eu quero ser diferente. Então eu tenho o primeiro impulso de fazer o que eu venho fazendo há muitas encarnações, que a gente nem chama de errado, a gente chama de fácil. E aí eu tenho o impulso para fazer, mas eu tenho a força de vontade de falar, não, não. Eu até quero fazer isso, mas não vou fazer porque não é certo. Senhor, me ajuda a não fazer como eu sempre fiz em todas as minhas encarnações anteriores. Percebam que no mesmo momento em que eu baixei o pensamento, em que tentou sair de mim o revide, a vingança, veio a lucidez do sujeito que é espírita de falar assim, não, não quero ser assim. E lutou contra as más inclinações. Às vezes nos parece até difícil, né? Falar, como que eu luto contra as más inclinações? É isso. Nesse exemplo, claro, pensou em relevar o que está acontecendo e tolerar a atitude do outro, vou ser secundado por espíritos superiores que vão me ajudar a continuar pensando daquela forma. Mas o primeiro impulso meu já foi de não me vingar. Já tem um trabalho evolucional feito aqui. Nesse mesmo exemplo, eu pensei em revidar, eu quero revidar, eu pensei em revidar, começo então a receber a influência daqueles espíritos que também querem a revanche, também querem o revide e querem me colocar numa situação de ficar cada vez mais com a vibração baixa. Nesse caso, o verdadeiro espírita reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Aí vem o espírito agindo, né? Você tem que se vingar, é a vontade que eu tenho, mas que maledeto. O espírito também pensa assim, por que não? Ah, é? Você vai ver então, vou jogar o carro em cima de você, seu idiota. Ah, não, né? Eu sou espírita, eu tenho que lutar contra isso. Senhor, tá difícil hoje, hein? A vontade tá muito grande de jogar o carro em cima dele. Tem como me ajudar aí? Tá feita uma oração poderosíssima. No momento em que eu estava com o desejo do revide, eu já lutei contra essa má inclinação, que é de reagir a qualquer toquezinho na minha vaidade que ela inflama. Percebeu? Se aproximaram de mim espíritos atrasados da mesma forma, tudo igualzinho, mas eu lutei contra e já elevei o pensamento pedindo auxílio a Jesus para sair daquela situação de círculo vicioso de pensamento. Perceberam? Isso é muito importante. Eu estar atento, por isso que Jesus falava vigiai e orai. Vigiai e orai. Tem que estar atento àquilo tudo que está acontecendo ao meu redor. Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para fazer-vos sofrer como eles. 465a. Isso diminui o sofrimento deles? Resposta: não, mas eles o fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Vou explicar já. 465b. Que tipo de sofrimento querem fazer que experimentemos? Resposta: os que decorrem do fato de pertencerem a uma ordem inferior e distante de Deus. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Um parente seu que você gosta, você não ama, você gosta. Você gosta. Você vê os defeitos dele, se incomoda. Gosta de ver de vez em quando também. De vez em quando assim tá junto, até é legal. Mas não é uma pessoa que você iria na casa dele frequentemente.
não é uma pessoa que você chamaria para vir na sua casa frequentemente. É uma pessoa que tá lá, não faz muita diferença. E aí essa pessoa compra, vamos imaginar que você seja, como eu, apaixonado pelo Honda Civic, né? E essa pessoa vai e compra um Honda Civic maravilhoso. Justo essa pessoa, que você sabe um monte de defeito dele. Como é que você fica? E dizem que Deus é justo. Muitos de nós poderiam falar isso. E dizem que Deus é justo. Poxa vida, eu gosto tanto do Civic, quero ter um Civic, não tenho condição de ter um Civic, e esse babaca tem um Civic e põe para tocar ainda música de baixo calão dentro do Civic. Isso é um absurdo fazer um negócio desse. Nossa, Deus dá rapadura para quem não tem dente. Já ouviu essa expressão ou não? É inveja. Isso é inveja. Se você for racista, você vai falar assim, não, uma inveja branca, não existe isso. Você só está dizendo que o branco é bom e que o preto é ruim. Isso então é racista. Então, é inveja. Você vê alguém que você acha que não é digno ter alguma coisa que você acha que você deveria ter. É esse, guardado as devidas proporções, é isso que Kardec diz aqui, fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Os espíritos atrasados falam assim, mas por que esse idiota tem tudo e eu estou aqui no plano espiritual nesse sofrimento que eu estou aqui? É esse o tipo de inveja. Pô, esse cara fez isso, aquilo outro, na outra encarnação fez isso, e hoje está aí feliz, tem família, está encarnado. Que absurdo um negócio desse. É essa revolta de inveja que eles têm no coração. E que muitos de nós também temos aqui, enquanto estamos encarnados, quando a gente vê alguém prosperando. Principalmente alguém próximo, né? Alguém próximo. Ou até jogador de futebol. Você não gosta daquele jogador de jeito nenhum. Aí você acha ele arrogante, você acha ele uma pessoa horrível, você acha ele um mau exemplo. De repente sai uma manchete no jornal que esse cara comprou uma mansão de 50 milhões de dólares. Você fala, rapaz, pelo amor de Deus, esse mundo tá errado. O cara nem jogar tudo isso de bola ele joga, mas mesmo se jogasse tanto dinheiro aí na mão de um idiota desse, isso é inveja. Então coloque isso no plano espiritual, aumentado muitas vezes pelo fato do sujeito estar numa infelicidade, num sofrimento, e ver a gente numa situação melhor que a dele, conhecendo muitas vezes a gente de um passado não tão distante em que éramos piores do que eles. Aí é uma revolta muito grande que eles têm mesmo e tentam nos induzir a cometer equívocos para que soframos da mesma forma que eles estão, ou que pelo menos ao sair dessa vida a gente vá para onde eles estão lá, e aí eles podem meter o dedo na nossa cara e falar assim, tá vendo, seu tonto? Você também tem que passar pelo que eu estou passando, porque só eu. É esse tipo de inveja, né? Às vezes a gente não consegue, parece uma palavra tão feia, inveja, que a gente não estuda muito o que significa. A gente acaba não entendendo quando vem informações desse tipo de Kardec aqui, né? Quanto mais nós temos esse tipo de revolta porque alguém tem alguma coisa e nós não, mais mostra a nossa inferioridade, né? Sendo essa coisa moral, ou seja, essa coisa material, essa inveja, essa revolta porque o outro tem e eu não tenho, é um sinal crasso, um sinal clássico de que eu sou muito atrasado ainda. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.